IPv4 e seu esgotamento. Quando desenvolver o IPv4, era praticamente impossível prever o fenômeno que a internet se tornaria. No entanto, desde o início da década de 90, já se previa que o IPv4 não comportaria o crescimento da internet. Vários pesquisadores indicaram que, em 2011, o estoque central de endereços IP será esgotado. Estima-se que atualmente restem cerca de 10% de endereços IP. Em decorrência dessas limitações do protocolo, foram implementadas algumas soluções paliativas com o intuito de prorrogar o esgotamento dos endereços IPv4, as quais veremos a seguir. IP privado. Estes IPs são utilizados geralmente por empresas que buscam maior segurança, considerando que os roteadores são configurados para descartar qualquer tráfego que use um IP privado. Dessa forma, o mundo externo não poderá criar uma conexão direta a uma máquina que use um IP privado. Sendo assim, não haverá conflito entre IPs públicos e privados. Qualquer empresa pode utilizar endereços nessas faixas. Pelo fato de os endereços privados não poderem ser utilizados diretamente na internet, isso permite que várias empresas utilizem a mesma faixa de endereços privados como esquema de endereçamento da sua rede interna. NAT, tradução dos endereços IP. Com o uso do NAT, a empresa fornece acesso à internet a um grande número de computadores da rede interna, usando um número bem menor de endereços IPs válidos na internet. Na rede interna, utiliza um conjunto de IPs não válido para a internet e na saída um IP válido. Imagine uma rede com 100 computadores acessando a internet, configurados com endereços IPs privados, e utilizando um único endereço IP válido, o da interface externa do servidor configurado como NAT. Quando o IP interno tenta se comunicar com a internet, o NAT substitui o endereço interno, ou seja, o endereço de origem, por um endereço válido na internet, mas também associa uma porta de comunicação, isso é, armazenado numa tabela interna onde fica registrado que aquela comunicação através da porta 6551 está relacionada ao cliente 10.10.0.12. Dessa forma, vários computadores da rede interna podem acessar a internet ao mesmo tempo, usando um único endereço IP ou um número de endereços IPs bem menor do que o número de computadores da rede interna. A diferenciação é feita através de uma atribuição de porta de comunicação diferente, associada com cada IP da rede interna. VLSM, tamanho variável de máscara de subrede. VLSM nada mais é do que a segmentação lógica de subredes. Consiste em segmentar as subredes criadas em blocos não necessariamente do mesmo tamanho. Daí o nome subredes de tamanho variável. Numa subrede é possível criar outras subredes. Por exemplo, a uma determinada rede é entregue o seguinte endereço: 192.168.3.0/24. Pede-se em seguida que a partir deste endereço crie-se 5 subredes da seguinte forma: 3 subredes com 30, 20 e 10 hosts, além de mais 2 subredes com 2 endereços cada para conter ligações ponto a ponto. Estas soluções postergaram o colapso de endereçamento do IPv4, mas não evita que ele ocorra. IP versão 6. IPv6, Protocolo de Internet versão 6, é a solução do atualmente utilizado IPv4, que possibilita ter mais de 4 bilhões de endereços IPs em uso. No entanto, este número é relativamente pequeno se considerarmos o número de sites e o número de usuários da internet que aumenta constantemente em todo o mundo. Desenvolvido no início da década de 90, o IPv6 surge como uma real solução apresentada, onde a principal diferença entre o IPv6 e o IPv4 é justamente na parte de endereçamento. Ele é baseado em 128 bits, onde é matematicamente possível ter 2 elevado a 128 endereços, aproximadamente 3,4 vezes 10 elevado a 38. A arquitetura do IPv6 predeterminou uma faixa de endereços específicas para ser utilizada somente para a internet, que permite mais de 35 trilhões de endereços de rede possíveis. Ainda é possível subdividir cada um destes em até 65.535 subredes, sem degradação do número anterior. Lembrando que cada rede ou subrede permite endereçar 264 hosts. O IPv6 traz para a internet um espaço de endereçamento capaz de suportar o crescimento da rede indefinidamente, ou pelo menos em qualquer futuro que podemos imaginar até agora. Além de resolver o problema de espaço, o novo protocolo também apresenta avanços em áreas como segurança, mobilidade e desempenho.